Pessoal, mais um problema. Agora o problema 3 do capítulo 9. Então, capítulo 9, problema 3, da edição 8. E na edição 9 é o problema 5. Na edição 9. Então, está aqui descrito ao lado quais são as coordenadas x e a coordenada y do centro de massa da placa uniforme da figura, se L vale 5 centímetros. Ok? Então, a gente viu em sala de aula, quando você tem partículas, né? Você teria x do centro de massa, é média ponderada, né? Onde o peso é a massa de cada partícula, né? Então, MI, XI, somatório em I. O Y, centro de massa, seria igual a 1 sobre M, que é a massa total do sistema, somatório de MI, YI. E o Z de centro de massa é 1 sobre a massa total, somatório em I, de MI, ZI. Se você olhar na figura, a sua placa ela apenas está no eixo XY, no plano XY. Portanto, Z de centro de massa automaticamente é zero. Okay? Z de centro de massa é zero. O que é que acontece? Se você perceber, você não está trabalhando com partículas, né? Você está trabalhando com placas. Então, placas, as partículas aqui, você tem que trabalhar não com somatórios, e sim com integrais. Então, portanto, o nosso sistema, ou o nosso problema, ele requer que nós trabalhamos com x do centro de massa, como sendo 1 sobre m, a integral de x dm, e o y, centro de massa, como sendo 1 sobre m, a integral de y dm. Ok? Bem, veja só. Outra coisa interessante é que não tem uma massa total e não dá para trabalhar com a minha variável de integração como sendo massa. Mas note que eu tenho os comprimentos, portanto eu posso achar a área dessas placas aqui. Então eu vou fazer uma mudança de variável na minha integral da seguinte forma. Aproveitando a ideia, a informação que ele deu que a placa é uniforme, ok? Então eu posso escrever da seguinte maneira: sigma, minha densidade superficial de massa, como sendo dm dA, em qualquer ponto das minhas placas. E isso aqui é constante, ou seja, é pegar a massa total dividido pela área total. Ok? Bem, de maneira que eu posso escrever dm como sendo sigma dA e a massa total como sendo sigma vezes A. Jogando isso aqui nas minhas equações, eu ficaria com x de centro de massa é 1 sobre sigma vezes A, integral, vou fazer só para o x, o y fica determinado, então x vezes sigma dA. O sigma é constante, é uniforme, então não depende da posição que você está na placa, portanto, posso tirá-lo da integral, ok? E cancelá-lo aqui com o sigma, e eu ficaria com a minha integral, ficaria x do centro de massa como sendo 1 sobre a área total, integral da placa, né, em x dA. Onde o peso agora não é mais a massa da minha média ponderada, mas sim a área de cada elemento de massa. Ok? E o y, analogamente, né, o y, centro de massa, ficaria 1 sobre a integral de y dA. Ok? Bem, vamos voltar um pouco para a figura. Ok?
Vamos voltar um pouquinho para a figura agora. E notar o seguinte, para você integrar isso aqui, apenas usando uma única integral é complicado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou separar essa minha placa em 3 placas. Então, deixa eu fazer de vermelho aqui para ficar. Então tem essa placa aqui de vermelho. Ok. Tem essa placa aqui de azul. Dividir ela em 3 placas. Tem essa placa de azul aqui. E tem essa placa de amarelo. Ok? Então eu vou dividir em 3 placas. Ok? O que é que eu vou fazer? É como se estivesse colocando 3 partículas no centro de massa. Acho o centro de massa dessa. Acho o centro de massa dessa. E acho o centro de massa dessa. Depois que eu achar o centro de massa dessas, que é mais fácil de achar assim, por exemplo, essa é fácil de achar, essa é fácil de achar, essa é fácil de achar. Aí depois eu calculo, dado o centro de massa dessas, eu calculo o centro de massa dessas 3 partículas resultantes dessas placas. Ok? Bem, então vamos lá. Vou botar para o preto. Okay. Então, o que é que acontece? Então agora eu tenho 3 placas, na verdade. Eu tenho uma placa só, mas eu dividi em 3 placas. Então eu vou dizer que o x do centro de massa para cada placa aí, qualquer aí, vai ser dada por 1 sobre a área dessa placa, a integral de x dA, onde essa integral aqui, chamada de dAI, mas pode ser dA também. Então, essa integral aqui vai dar a porção x do centro de massa da placa I, ou seja, pode ser uma das 3 placas. Okay? Essa fórmula vai valer para as 3 placas. E o y do centro de massa vai ser 1 sobre AI, integral de y dA. Ok? Bem, continuando. De maneira que o x do centro de massa, essa equação aqui, eu posso escrever da seguinte forma. 1 sobre AI, integral de x. O dA é dado por quem? Nota que eu estou no plano xy, então a integral vai ficar dx dy. O elemento de área é dx dy. De maneira que eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre AI, a integral de uma posição x1 da minha placa até a posição x2, integral de y1 a y2 de x dx dy. Ok? X dx dy. De maneira que x do centro de massa vai ser igual a 1 sobre AI. Quando você resolver essa integral, vai dar x ao quadrado sobre 2 para x, calculado de x1 a x2, vezes y2, desculpa, y calculado de y1 até y2. Se eu fazer essas contas aqui, se fizermos essas contas aí, iremos obter o seguinte. Se você fizer uma continha rápida aí, você vai obter x2 mais x1 dividido por 2.
ok? Você vai ter aqui x2 mais x1 dividido por 2. Faça essas continhas, vocês vão verificar isso aí. Bem, o que acontece? E o y centro de massa? Y centro de massa vai ser igual a y2, por analogia, né, simetria, mais y1 sobre 2. Okay? Então, encontramos como se calcula a posição y no centro de massa e a posição x do centro de massa para as três placas. Okay? Basta pegar a média aritmética dos extremos das placas. Okay? Bem, então temos três pedaços, né? O pedaço da esquerda, que a gente botou de azul lá. Então a gente vai ter o seguinte. Então vamos chamar essa placa pedaço 1, né? Pedaço 1, ou centro de massa da placa 1. Placa 1. Então seria o x do centro de massa da placa 1. Se você olhar lá para a figura, veja que o extremo menor é 2L, portanto, menos 10 centímetros. E o extremo maior é 0. Ok? Menos 10, 0. No y, você já vai ter menos 20. Aqui é menos 20, porque 4 vezes 5, 20. Menos 20. E o maior vai dar 15. 3 vezes 5, 15. Ok? Jogando isso na equação, nas duas equações, ficaria x centro de massa menos 10 mais 0 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 5 centímetros. Ok? Que é igual a menos 0, na verdade. E o y centro de massa da placa 1, a placa que está à esquerda, vai ser menos 20 mais 15 sobre 2. Portanto, menos 25 centímetros, que é igual a menos L sobre 2. Ok? E a gente vai fazer isso para as outras três placas. Na verdade, 2,5, né? Nós vamos fazer isso para as três placas. Para a placa 2, a placa 2, a peça 2 é aquela que está lá em cima, de vermelho, a de vermelho. Então, note que você vai ter, para a placa 2, o extremo direito vai estar em 20 centímetros e o esquerdo, 0. Okay? A parte de baixo está na posição 10 centímetros. Veja que aqui é 3L, mas aqui é L, então, portanto, aqui é 2L, então aqui é 10 centímetros. E a parte de cima, 15 centímetros. Jogando esses valores, nós vamos encontrar que o x do centro de massa da placa 2 vai ser igual a 15 mais 10 sobre 2, portanto, desculpa, aqui é o y, mas vou botar aqui y do centro de massa, 15 mais 10 sobre 2, que vai dar 12, né? 0,5 centímetros, ou seja, 2,5 L. O x do centro de massa, a partícula 2, a parte 2 da placa 2, vai dar 20 mais 0 sobre 2, ou seja, 10 centímetros ou 2L. Se a gente fizer o mesmo procedimento para a placa 3, okay, para a gente ganhar tempo, fizer o mesmo procedimento, você vai encontrar x do centro de massa da placa 3
vai ser igual a 5 centímetros, que é igual a L, e o Y, centro de massa, vai ser igual a menos 15 centímetros, ou seja, menos 3L. Ok? Bem, encontrei o centro de massa das três placas. Só para a gente voltar aqui, encontrei esse ponto de amarelo, esse ponto aqui e esse ponto. Portanto, agora eu quero da placa inteira. Então, como agora eu tenho pontos, partículas, né? Eu posso usar novamente a posição centro de massa, só que agora discreta, né? Então, x centro de massa, na verdade vai ser 1, ok? Sobre a área total, somatório de MI xi. Okay? E o y centro de massa do problema vai ser 1 sobre a área total, somatório de MI. São I. Desculpa, não é M, é A. Ok? A, I. M, se aqui tivesse M, ok? M, se aqui tivesse M. Bem, essa transformação vocês podem fazer, fica como exercício para vocês, né? Que lembre que a gente tinha, era 1 sobre Mzão, MI, XI. 1 sobre Mzão, MI, YI, ok? Mas é análogo ao que eu fiz lá em cima, o procedimento. Você chama Mzão de sigma vezes AI, e você chama o Mzinho de sigma vezes AI. Na verdade, o Mzinho que é sigma vezes AI e o Mzão é sigma vezes A. Okay? Bem, portanto, calculando já os finalmente, x de centro de massa vai ser igual a 1 sobre A. Quem é a área total? Okay? A área total, então a gente precisa calcular a área de cada... vamos calcular a primeira área, né? De cada placa daquela. Então, a área 1 da placa 1, por exemplo, se você olhar lá na figura, depois fizer as contas direitinho, você vai ser 2L vezes 7L, ou seja, vai ser 14L ao quadrado. Já para a placa 2, você vai obter 4L vezes L, que vai dar 4L ao quadrado. Para a placa 3, você vai obter a 3 igual 2L vezes 2L, que vai dar 4L ao quadrado também. Ok? Portanto, agora temos condições de calcular a posição do centro de massa. Então, lembrando que a área total, se você somar isso tudinho aí, vai dar 22L ao quadrado. Ok? 22L ao quadrado. E, portanto, o x de centro de massa vai ser igual a 1 sobre 22L ao quadrado menos 14L ao quadrado vezes L, ok? Que é a posição x da placa 1, centro de massa placa 1, mais 4L ao quadrado, que é a área da placa 1, okay? E menos L é a posição x da placa 1, centro de massa. 4L ao quadrado é a área da placa 2, e a posição x de centro de massa é 2L, mais 4L ao quadrado é a área da placa 3, e a posição x de centro de massa
L. Se você fizer essas contas, ok, você vai obter que o x do centro de massa, substitui o valor de L em 5 centímetros, para obter menos 0,45 centímetros. Ok? E o y centro de massa é feito de maneira análoga. O y centro de massa vai ser igual a 1 sobre a área total, 22L ao quadrado, menos 14L ao quadrado, vezes a posição y centro de massa, na verdade é a área 14L ao quadrado é a posição menos L sobre 2, mais 4L ao quadrado, a posição agora do y centro de massa é 2,5L, mais 4L ao quadrado, vezes 3L. Se você fizer essas contas, você vai obter menos 2 centímetros. Ok? Bem, gente, então é isso aí. Bons estudos a todos. Continue acessando www.fisicabasica12384.blogspot.com.br e até a próxima.